Você acha que os Estados Unidos vai chegar a esse ponto, João, de tomar atitudes de fato com as narcofacções baseadas aqui? Será que vai ser aquela coisa de CIA? A gente vai ter mais agente secreto no Brasil? O que pode acontecer? Eu acredito que é uma tendência enorme, viu, Pavinato? E acredito que, se ocorrer, teria apoio de grande parte da população, especialmente da população que está sob o jogo desses criminosos, essa população que vive sob a liderança, né, o falso governo, né, o governo terrorista desses criminosos. Você acha que os Estados Unidos vai chegar a esse ponto, João, de tomar atitudes de fato com as narcofacções baseadas aqui? Será que vai ser aquela coisa de CIA? A gente vai ter mais agente secreto no Brasil? O que pode acontecer? Eu acredito que é uma tendência enorme, viu, Pavinato? E acredito que, se ocorrer, teria apoio de grande parte da população, especialmente da população que está sob o jogo desses criminosos, essa população que vive sob a liderança, né, o falso governo, né, o governo terrorista desses criminosos. Porque, veja bem, o Lula, que já está no seu terceiro mandato, fora os dois da Dilma... Lula já está na hora extra, para falar. Está na hora extra. Está na hora extra, é. Foi bom. Então, então o Lula está nessa situação querendo argumentar que não é esse o caminho, né? Que até a reunião do Lula, que antecedeu a do Flávio, né, que foi dias antes com o Trump, ele alegou que apresentou um plano, né, de cooperação bilateral, como o Rose disse, sempre essa falação genérica e nenhuma solução. Então tá Lula e lulismo. Qual é a solução apresentada por vocês? Porque sob a liderança de vocês, sob o governo de vocês, o crime organizado cresceu, se consolidou, se expandiu. Hoje ele ultrapassa as barreiras nacionais, ele invade a Europa e os Estados Unidos com drogas, tem recursos, está na Faria Lima, está em todo lugar. Então, qualquer proposta apresentada por vocês e qualquer combate não deu certo, não funcionou. Pelo contrário, ajudou essas organizações criminosas. Então, essas respostas genéricas não funcionam. O que a gente espera é que haja uma efetiva tomada ali do controle daquela região, Pavinato. Agora é importante dizer, o Trump, ele na Venezuela, ele tirou o Maduro. Não há uma clareza o que está ali no lugar do Maduro. Você tem uma presidente biônica que faz sinalizações liberando presos políticos, mas meio que não... Colocada por Joesley Batista, no cargo. que ele até visitou lá o Maduro para fazer a negociação antes, então não há uma clareza. Seria o mesmo exemplo aqui que eu trago para o Brasil. Vamos supor que há uma operação norte-americana em grandes favelas, peguem os líderes realmente, ou vá em apartamentos, porque certamente os líderes não estão ali nas comunidades, mas faça uma tomada assim da região. Logo na sequência surgirão outros líderes, porque você precisa resolver aquela situação. Ali é um convite a ter grupos criminosos também, aquele monte de favelas, mais de 20% dos moradores do Rio de Janeiro, ali se especula que moram, os dados se apresentam que moram em favelas, então certamente são muito mais, chamam de comunidades, mudam o nome, mas a verdade é que essas pessoas moram em submoradias, né? Então fica muito mais fácil ali para se tirar esses grupos terroristas, surgirem outros. Vamos lembrar que tinha o tráfico de drogas, depois surgiu milícias, depois uma mistura de ambos. Hoje você tem vários grupos no Rio de Janeiro, em São Paulo você tem uma espécie de monopólio, né? Um monopólio do crime que seria impossível existir sem ter braços na prefeitura, no judiciário, no Ministério Público, em todos os lugares. Então, quem manda nesses grupos? O que a gente gostaria que os Estados Unidos apresentasse. Tinha um documentário, uma vez que passou na Globo, Falcão, os meninos do tráfico, faz muito tempo. E aí apareceu um sujeito, né, com aquela cara com blur e a voz de Pato Donald. Aí ele falava pra jornalista assim: moça, aqui nós é que nem barata. Você mata uma, vem outras 10. E é mais ou menos isso que acontece, porque o Estado não está nesses lugares. E não estará, e não tem planos para estar. E quando o Estado decide entrar, que foi o caso do governo do Rio de Janeiro, porque o Cláudio Castro, ele fez aquela ação nas comunidades dominadas pelo narcotráfico, ação pela qual ele foi muito aplaudido. E eu lembro de ter sido o único a falar: o Cláudio Castro está fazendo isso para disfarçar o problema que ele está se envolvendo com a Refit. Dito e feito. Mas na hora eu era comunista disfarçado, tá? Porque é sempre assim. Quem não tem vocação para corno sofre.
Porque quem tem vocação para corno adora ser o último a saber. Eu tenho pavor de ser o último a saber. E como eu sempre sou o primeiro que sei e falo, aí eu levo todas as pechas dentro da minha lomba. É assim. E muito me estranha também, não só o governo Lula, mas também a postura do judiciário brasileiro. Em especial, aqueles que estão ocupando indevidamente, ilegitimamente, o Supremo Tribunal Federal. Porque ilegítimo é e não legem, lei, e o sufixo final, né, umidade, do legitimidade ou ilegitimidade, é na conformidade da lei e ilegitimidade na desconformidade da lei. E eles estão lá ilegitimamente. Ah, mas eles não entraram lá, indicado pelo presidente, aprovado pela Sabatina, nomeado pelo presidente, então é legítimo. Só na casca. Porque na matéria, na essência da lei, não se tem ali notável saber jurídico, e quando se tem, não se usa. Portanto, esses senhores que sequestraram o STF e que estão, de fato, dando um golpe de Estado, já deram um golpe de Estado nesse país, acusando aqueles que veem no golpe que esses senhores têm dado o verdadeiro golpe de Estado, então eles acusam aquele que acusa o golpe de ser golpista. É a velha história de bater a carteira e sair gritando pega ladrão. É isso que esses senhores têm feito. E o que eu dizia que muito me estranha é que a postura da maioria deles, maioria absoluta, é ser tão leniente, vou usar as palavras aqui do Luiz Roberto Barroso. Então não sou eu, Thiago Pavinato, que diz. Quem diz é Luiz Roberto Barroso, ao decano da casa. Não compreendo, compreendo a sua leniência com o crime de colarinho branco. E agora, da minha parte, olhando para a maioria do STF, eu digo, eu não compreendo a leniência com essas facções ou qualquer traficante que venha a ser julgado na Suprema Corte Brasileira, em fazer aplicar a eles o devido processo legal e as leis da maneira que devem ser. E a minha estranheza não é essa de fazer aplicar a lei, porque espera-se de um juiz e de um tribunal que se aplique a lei, mas em negar as mesmas leis, as mesmas garantias e o mesmo devido processo às pessoas do 8 de janeiro. É insistir em chamar as pessoas do 8 de janeiro de golpistas. Golpistas por quê? Porque depredaram a Praça dos Três Poderes? Qual é o problema? O Flávio Dino, em 2017, quando o MST depredou a Praça dos Três Poderes, o Flávio Dino apareceu no Jornal Nacional, tomou a conta da tela e disse: nada mais natural. É o povo na sua casa. O Congresso é a casa do povo. O povo está protestando na casa dele. Mas tem um mal, sim, tanto no MST como cá, no 8 de janeiro de 2023. É a depredação. Depredar é algo lastimável. É um crime, mas não é golpe de Estado. O que aconteceu não foi golpe de Estado. Mas no Brasil existe um exemplo de golpe de Estado, 7 dias por semana, 24 horas por dia, e que acontece no Brasil décadas a fio, que é o domínio por facções narcocriminosas, narcotraficantes, narcofacções criminosas. Se é possível que exista uma narcofacção não criminosa, só num país onde o narco não seja crime,
Mas há décadas, todos os dias, todas as horas, o golpe de Estado tem sido um crime continuado em todo o território em que essas facções têm o controle. Têm o controle geográfico, territorial, o controle da população e decidem as regras que ali valem. E eles, narcotraficantes, é que detêm o monopólio do uso da violência, que é solapado, retirado do Estado, que é o único que deveria ter o monopólio do uso da força. E muito me estranha porque ninguém do STF, com a mesma presteza a chamar de golpistas senhoras com bíblias da mão, mas não estavam com bíblias da mão, estavam com rojões. Com a mesma presteza que chamaram senhores com rojão na mão de golpistas, não chamam traficantes de fuzil na mão, que tiram do Estado o território, que oprimem o povo que vive nesse território retirado do Estado e que fazem valer um antidireito, roubando do Estado o monopólio do uso da força de grupos terroristas. Passou da hora de darmos à doença o nome que elas têm, porque sem diagnosticar a doença não se trata a doença. E nós estamos começando a tratar a doença com o diagnóstico vindo de um médico de fora. E tomara que essa doença não só seja tratada, mas que ela seja eliminada do corpo que é o Estado brasileiro. E os pré-candidatos à presidência, os ex-governadores Romeu Zema, do Partido Novo, e terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa, entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília, com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 7h30, ao vivo, no canal do Metrópolis no YouTube.